Vamos já dar o início, meus queridos? E conforme os irmãos vão entrando, vamos já vão participando do estudo desta noite. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Esta nossa primeira live, eu creio que será a primeira de muitas, em nome de Jesus. Amém. Temos interagido aí com relação às redes sociais, dando prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus e usando todas as ferramentas possíveis para que a Palavra de Deus seja propagada, ensinada, e todos nós sejamos cada vez mais edificados. Que eu tenho certeza que tanto você está participando diretamente, amigos, irmãos em Cristo, que nós amamos, e no seu compartilhamento, outras pessoas mais também serão edificadas em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui num tema muito propício para o momento, sempre é importante, é claro, porém, está mais nessa atualidade, nós estamos vivendo claramente, diante dos nossos olhos, esses sinais, e eu vou discorrer exatamente sobre este tema, sinais dos últimos dias. E eu tenho certeza que nós seremos muitíssimo edificados nessa noite, em nome do Senhor. Vamos iniciar fazendo uma oração, amém? Amado Deus e eterno Pai, aqui estamos na Tua presença. Te agradecemos pela oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede. Nos reunimos, Senhor, no Teu nome, para aprendermos a Tua palavra. Fala conosco, vem nos edificar, Senhor, que possamos ser impactados pela Tua palavra e pela Tua bendita e gloriosa presença. Senhor, que a Tua palavra seja propagada, Senhor, e muitas vidas edificadas, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, eu vou iniciar aqui, tem algumas referências, mas eu vou iniciar aqui com um dos textos básicos, da escatologia, que é Mateus 24. Embora que eu vou começar em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 37, para nós termos o entendimento do que se trata no início do capítulo 24, ok? Eu vou estar discorrendo aqui o assunto. A nossa live, eu sei que nós não podemos entender muito, nós temos uma meta aqui de ter um estudo pelo menos de 1 hora, é o suficiente, Porém, obviamente, o estudo escatológico, ele é muito amplo. Então, eu fiz aqui o resumo do resumo do resumo, e pegando os pontos essenciais e trazendo aplicação para nós hoje, Claro, debaixo de muita oração, consagrando minha vida ao Senhor, para que eu possa ser um instrumento de Deus para a edificação da tua vida. E aí, depois, eu fico à disposição, Você pode mandar no meu particular, seja no Face, no Instagram, ou também pelo WhatsApp, As dúvidas, de repente, ficou, ok? E também a questão que eu vou dar uma ênfase no final com relação à nossa teologia, que aí nós podemos nos aprofundar ainda mais na palavra do Senhor. Eu só vou dar uma pausa aqui só para saudar minha avó querida, minha avó que eu amo muito, Vodete. Seja bem-vinda, minha avó. Deus abençoe, viu? De coração mesmo, pela participação da senhora. Meu Deus, ela é a nossa intercessora. Devo muito à minha avó pela intercessão, devo muito à minha mãe, pelos ensinamentos. Por isso que hoje eu sou um pastor, porque minha mãe foi guerreira, me ensinando o caminho do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos iniciar aqui em Mateus capítulo 23. Se você quiser, fica à vontade, pode pegar a tua Bíblia para estar acompanhando, e nós vamos discorrendo aqui no nome santo de Jesus. Irmão, sinta a presença de Deus. Eu me alegro muito, porque a palavra de Deus, ela é viva, e quando nós transmitimos ela de coração, e todos nós estamos reunidos aqui no mesmo propósito, de ouvirmos a palavra do Senhor, já começamos a ser edificados pela presença gloriosa do nosso Deus. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 37, diz assim, Jesus dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas? E tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem, em nome do Senhor. Primeiro, o Senhor está profetizando aqui que Jerusalém seria destruída devido à rejeição de Israel para com ele. Israel rejeita Jesus como seu Messias. Ele fala sobre a destruição, depois os discípulos vão pedir sinais disso. E ele dá um detalhe aqui, no 39, porque vos digo, desde agora não me vereis mais, até que digais,
bendito que vem em nome do Senhor. Isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo aqui na terra. Ok? Então, são dois pontos principais que chamam a atenção dos discípulos, e aí, no capítulo 24, inicia as revelações dos sinais dos últimos tempos, né, revelados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa profecia de Jesus aconteceu exatamente no ano 70 depois de Cristo. Quando ele fala que Jerusalém, Jerusalém, né? Temos agora há pouco, e depois ele traz a confirmação falando do templo. Tanto a cidade quanto o templo seriam destruídos. No ano 70 depois de Cristo, cumpriu essa profecia dada pelo nosso Senhor Jesus. No versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Observa aqui que nós temos 3 pontos principais. Eles estão preocupados com relação ao que o Cristo havia falado, certo? Sobre a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Então, eles perguntam: quando serão estas coisas? E eles pedem 2 tipos de sinais aqui. Sinal que haverá da tua vinda, primeiro, e do fim do mundo. São 2 coisas distintas. São sinais da vinda do Senhor, e outro do fim do mundo, embora que estão interligados, mas o nosso foco aqui é falar sobre os sinais da volta de Jesus para buscar a sua igreja, porque tem o arrebatamento da igreja, depois tem a grande tribulação, certo? Depois Cristo vem, no final da grande tribulação, para estabelecer o seu reino aqui na terra, salvando Israel e estabelecer o seu reino aqui na terra. Ok? Então, para nós, os sinais da vinda de Cristo para a igreja antecede a grande tribulação. Embora que isso aqui é um assunto para nós explorarmos em outro tempo, né, com maior profundidade, mas só para nós termos já um direcionamento aqui com relação aos sinais. Lembrando que o nosso foco aqui é contemplar na nossa época os sinais que antecedem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nos deixe cada vez mais alertas, né? E sejamos preparados para encontrar com o nosso Senhor. E aí Jesus Cristo começa a responder dos discípulos. No versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A história mostra muitos falsos cristos, pessoas que se diziam ser a manifestação do Filho de Deus. Jesus já havia avisado para não ir atrás desses homens falsos. Na atualidade, nos Estados Unidos, tinha um homem que se autodeclarava o Senhor 666, dizia que ele era o próprio Deus, o próprio Emanuel, o manifesto novamente entre os homens. É um absurdo. Tem um aí que é piada, né, irmãos? É o Henry Christ. Esse aí nem conta, porém, infelizmente, tem pessoas que acabam seguindo esse tipo de gente. Mas Jesus já avisou. A vinda dele, irmão, será em glória, ok? Não será mais como ele esteve aqui na terra, de uma forma, na parte humana limitada, mas ele virá com poder e grande glória nas nuvens do céu. E tem uma outra aplicação aqui que é muito importante, porque esse aqui é o primeiro sinal, é que muitas vezes tem pessoas que não se autodeclaram o Cristo, mas se colocam no lugar de Cristo. Líderes, né, de igrejas que muitas vezes são mais servidos do que o próprio Cristo, que se autodenominam como se fossem os donos da verdade, o que eles dizem a verdade, também se colocam como, né, falsos cristos aqui, ou outros líderes religiosos que se passam por supostos messias. Jesus já avisou: não sede levado por eles. Há um só Cristo, e o seu nome é Jesus. Ele esteve aqui conosco, habitou entre nós, morreu, ressuscitou e hoje está à destra de Deus Pai. E a sua manifestação será em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis,
porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Na atualidade, nós vemos claramente rumores de guerras, irmãos, e notícias, né, principalmente Rússia e Ucrânia. Porém, nós podemos observar que não é somente agora o que está no noticiário. Existem guerras localizadas na África, certo? Existe a guerra da questão contra o crime, né, organizado. É algo constante de guerras e rumores de guerras, perseguições contra nossos irmãos também, que nós vamos ver outro sinal. Mas é claramente que nós vemos agora como um dos grandes sinais diante dos nossos olhos, um noticiário constante. É o que está acontecendo lá na Rússia e Ucrânia, que está afetando o mundo inteiro. Você pode observar que o mundo inteiro está sendo afetado devido a esta guerra localizada, mas está movimentando as nações. O Ocidente não sabe o que faz, se defende, se coloca mais embargos, enfim. Tem uma guerra econômica também aí, sem fim, certo? Jesus já está dizendo, guarde uma coisa, irmãos, alguém pode questionar dizendo o seguinte, pastor, mas isso aqui nós vemos durante os milênios, porém os sinais que Jesus cita é que nos últimos dias intensificaria muitas vezes mais. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco sobre terremotos. Tem um dado importante aqui. Não é que o senhor está citando algo que todo mundo já sabia, isso já acontecia desde que o homem pecou, e começou todo esse tipo de problema. Porém, Jesus está dando sinais, irmãos, de que esses acontecimentos iam se intensificar de uma forma muito grande que chamaria atenção, certo? Daqueles que servem ao Senhor, como sinais, ou seja, está fora daquilo que era corriqueiro, ok? Continuando, versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. Primeiro, a fome existe há milênios. Porém, irmãos, é comprovado que a terra, ela produz alimento para todo ser humano, para toda a humanidade, os mais de 7 bilhões de pessoas. Só que, pelo aumento da ganância, certo? Eles preferem, muitas vezes, estocar o alimento, e, às vezes, devido a falta de algum problema de aumento de imposto, questão do escoamento desse alimento para distribuição, enfim, às vezes prefere estragar do que, muitas vezes, baratear ou até fazer a doação. Então, a fome é causada pela própria ganância humana, porque a terra produz alimento para todo mundo. A fome é combatida durante séculos e não consegue ser vencida, devido à maldade do coração do ser humano. E observa que a fome continua perdurando, mesmo no mundo globalizado, que não era para ter mais, ia para ter sido resolvido teoricamente, mas devido à maldade. Então, é um dos sinais que Jesus deixa, certo? A permanência da fome, mesmo numa agricultura desenvolvida, onde se planta muito mais e colhe-se muito mais do que antes, devido às técnicas agrícolas de agora. Então, não era para ter resolvido o problema da fome, não tem sido resolvido. O próximo são as pestes. E a peste, irmão, que eu quero destacar agora, é a da atualidade, a famosa pandemia. Só vamos ter uma ideia, esta é a maior pandemia da história. As outras pandemias que tiveram, né, ainda mais na década de 20, foi regionalizada, nem poderia ser chamada de pandemia, mas como atingiu muitas nações, certo? Colocaram o nome de pandemia. Esta, sim, de agora, é uma pandemia, porque é em escala global mundial. E nós vamos entender o que ocorreu para o mundo inteiro ser infectado. Tem uma profecia em Daniel, capítulo 12, versículo 4, que nós vamos ler daqui a pouco, que explica exatamente o porquê isso ocorreu, certo? Mas dentre, né, a pandemia, existe outro tipo de pestes, doenças que se multiplicam. Irmãos, tinha a dengue, aí nem resolveram o problema da dengue, apareceu o Zika vírus, depois chikungunya, daqui a pouco aparece um outro aí, que só pela misericórdia de Deus, né, nem resolve um problema, já aparece outro, e as pestes estão por aí, espalhadas por todo o mundo. E tem
aumentado de uma forma assustadora. Guarde bem isto. Os sinais não são somente coisas que ocorrem sempre, mas sim a intensificação desses acontecidos aqui, mostrando, certo, os últimos dias. Terremotos em vários lugares. Observa que tem uma comprovação que existiam locais, irmãos, que nunca teve terremoto, e agora está tendo. Até no Brasil, né? Para quem lê um pouquinho sobre terremotos, sabe que existem as placas tectônicas, certo? O Japão, por exemplo, é uma ilha que está bem na falha entre duas placas, e quando tem aquele movimento natural, eles tremem tudo lá. O Brasil, não, ele está em cima exatamente de uma placa única. Porém, mesmo assim, devido à intensificação dos terremotos no mundo, certo? Até aqui no Brasil tem sentido maior quantidade. Eu estava lendo uma matéria sobre os especialistas em terremoto, e tem principalmente os japoneses, eles estudam há muitos anos, já desenvolvendo tecnologia para tentar prever, antecipar alguns minutos antes um tremor, certo? E eles ficaram surpresos com o último tsunami que houve no Japão. E tsunami é um terremoto no mar, certo? Que bagunça todas as águas lá e dá uma pressão de água, forma uma grande onda, e que vem até o continente, e aí inunda tudo, certo? Eles chegaram à conclusão que eles teriam que recomeçar todos os estudos de décadas, certo? E começar do zero, porque eles observaram que estava fora do controle. Eu vi uma estimativa de um aumento de terremotos anuais, e não é só porque a tecnologia aumentou. Eu falo assim, pastor, mas a tecnologia aumentou e tem como agora contabilizar mais, né, mais facilmente o número de terremotos. Em parte é verdade, mas eu estou falando baseado em quem é especialista na área. Eles não têm como explicar por que de ano em ano multiplica-se o número de terremotos no mundo. Não tem um número estável. Por exemplo, 1000 ocasiões no ano. Daqui a pouco abaixou um pouco. Não. Só aumenta. Imagine, 500, 1000, 1500, daqui a pouco 3000 casos no mundo e vai cada vez mais. Eles conseguem explicar. Nós temos a explicação. Nós estamos lendo agora. Jesus já havia falado. Então, lembra que o sinal é a intensificação por exemplo, de um fenômeno aqui, de algo, né, que destrói como consequência do pecado. Os terremotos fazem parte desse grande sinal. Está aumentando gradativamente. Versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Irmãos, as grandes dores de parto será na grande tribulação. Jesus faz uma analogia aqui, né, uma comparação, uma mulher que está com dores, com gestante e próxima a dar à luz. Então, começa as primeiras contrações, né, começa as primeiras dores de parto, mas ainda é suportável. Agora, quando vai para dar à luz, a intensifica cada vez mais, até que vem a forte dor de parto para nascer a criança. As grandes dores do parto será na grande tribulação, certo? Aí Jesus usa como fosse a salvação para Israel, que vai ser gerada no final, Cristo vem, né? No final da grande tribulação. Porém, eles vão ter que passar pelo processo da grande tribulação, Israel, porque rejeitaram Jesus. Porém, a igreja que entregou a vida a Cristo, Paulo diz 2 vezes que aguardamos do céu a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Nós não passaremos pela grande tribulação. Porém, Jesus diz que nós estaremos aqui no princípio destas dores, como sinais, certo? Que a qualquer momento vai se agravar essas dores para ter o nascimento. Então, Jesus fala assim, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Por isso que ele fala aqui no versículo 6, não vos assusteis. Obviamente, às vezes nós acabamos nos assustando sim, mas a orientação do Senhor não vos assusteis. É somente o princípio das dores, somente sinais do que está
por vir. Irmãos, que eu e você possamos estar cada vez mais firmados na rocha que é Cristo, preparados para encontrar com o nosso Senhor, que os sinais estão se intensificando. E nessa noite Deus nos preparou, como outras mais, onde você congrega, né? Se você faz o estudo da palavra, teológico, a EBD, enfim. Mas esta noite Deus nos preparou para somar, para o nosso entendimento, para a nossa edificação, para que possamos estar alerta, estar nos noticiários constantemente, estar ao nosso redor, os sinais do Senhor estão se intensificando. E Jesus fala assim, olha, só são o princípio das dores. Então nós devemos nos alimentar da palavra, ouvir a palavra de Deus, entender a palavra do Senhor, colocá-la em prática e transmitir para outros. Isso aqui como fala, é uma grande oportunidade de evangelismo, certo? De mostrar para as pessoas que estão dispersas neste mundo, muitas vezes sem um entendimento, sem imaginar o que pode acontecer, ou achando que tudo é natural, que vai continuar sendo assim mesmo. Não. Nós temos que mostrar para elas que os sinais estão acontecendo gradativamente, está na palavra de Deus, e Jesus está voltando. Aqui no versículo 9, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. A história mostra muitos cristãos sendo mortos. Graças a Deus, aqui no Brasil, nós temos liberdade. Irmãos, oremos e nos posicionemos para que essa nossa liberdade não seja tirada em nome de Jesus. O diabo está fazendo de tudo aí, certo? Usando seus adeptos para tirar essa nossa liberdade. Vamos nos posicionar, ainda mais esse ano de eleição, e vamos orar a Deus, para que nós não venhamos a perder essa liberdade de pregarmos o evangelho de Jesus Cristo. Porque se tiver proibição, nem essa live nós poderíamos fazer, como é na China, Coreia do Norte, não pode se pregar o evangelho. Lá no Oriente Médio, nossos irmãos estão sendo mortos, perseguidos, eles vivem isso aqui, assim como os apóstolos viveram lá atrás. Porém, a questão de ser odiado, nós sabemos que nós, querendo ou não, nós vivemos. Quem quer seguir a Cristo verdadeiramente, acaba atraindo o ódio, infelizmente, das pessoas, né, que rejeitam a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Mas que, independente disto, nós venhamos a fazer a diferença. Venhamos amar aqueles que nos odeiam. Venhamos a pregar a palavra do Senhor tempo, fora de tempo, constantemente, porque Jesus já está avisando que isto aconteceria. Hoje mesmo eu postei sobre as bem-aventuranças, né, na Instagram, no Facebook, um pequeno vídeo falando sobre as bem-aventuranças, e cada dia eu estou postando uma bem-aventurança. Hoje foi exatamente sobre bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição, né, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, não tem como, se Jesus foi perseguido, não é que nós queremos ser, de forma alguma, mas, consequentemente, então, muitas vezes, se você está sendo perseguido por falar a verdade, por pregar a verdade, por querer fazer a diferença neste mundo, a Bíblia de Jesus diz em Mateus capítulo 5, nós somos bem-aventurados, e também faz parte dos sinais dos últimos dias. Versículo 10, nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Lá em Marcos está na mesma passagem, ele acrescenta uma informação dizendo pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, dentro da própria família, um aborrecendo o outro, muitas vezes dentro das igrejas, irmão, no trabalho, meu Deus do céu, está se perdendo aquele amor, aquela comunhão. Em nome de Jesus, vamos fazer a diferença. Mas Jesus disse que um dos fortes sinais também seria a intensificação. Quando, irmãos, na história, que um filho chega e desacata o pai, desrespeita o pai? Quando que na história a constituição de um país tirava a autoridade do pai de corrigir o seu filho? Não existe isso agora, está acontecendo. Por que agora? Porque é um sinal. Jesus já havia dito que aconteceria exatamente isto, né? Infelizmente, um aborrecendo ao outro. 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
Misericórdia, irmãos, é o que está acontecendo. Falsos profetas usando a Bíblia, certo? Usando a própria palavra de Deus contra a palavra de Deus. Distorcendo a sã doutrina. O materialismo desenfreado, como, por exemplo, a falsa teologia da prosperidade, que não tem base bíblica nenhuma. As pessoas estão sendo estimuladas a barganhar com Deus, a servir a Deus por interesse, né? Mudando o que é certo agora é errado, o que é errado agora é certo. E aqui dentro, quando fala falsos profetas, são pessoas que estão se filtrando nas igrejas, se passando por servos, homens e mulheres de Deus, mas Jesus Cristo disse que aumentar esse número de pessoas, os apóstolos foram usados pelo Senhor para confirmar isto, e nós podemos contemplar o quanto que a palavra de Deus está sendo deturpada, certo? A sã doutrina, o santo evangelho, estão pregando um outro evangelho, irmãos, um outro Cristo, que não é o nosso Cristo. Antigamente, tudo era proibido, estava errado. Agora, tudo pode, também está errado. Eu sempre falo na igreja da teologia, vamos para o meio. Nem de mais, nem de menos. Nós não podemos ser dos extremos. Nós temos que ser do meio, no centro da vontade do Senhor. No centro, da palavra de Deus. O que Deus diz que é certo, pronto. O que Deus diz que é errado, e não se abre mão disto. Por isso que Jesus disse, examinai as Escrituras, né? Porque nós sabemos que tem nela a vida eterna. Então, cuidado, irmãos, com os falsos profetas. Em outra parte, Jesus fala assim, acautelai dos falsos profetas. Cuidado, tenha cuidado com eles. E ele fala assim, pelo fruto se conhece a árvore. E ele fala assim, ele já vem lá, nessa passagem, Jesus dá uma ênfase muito grande, porque o falso profeta, ele contamina a igreja. O que é interessante, que ele não vai pegar um texto fora da Bíblia, ele pega a própria Bíblia para enganar o povo de Deus. Mas que se nós aprendemos a verdade, a palavra de Deus, que liberta e transforma, nós seremos guardados do engano dos falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. 12, mais outro sinal. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que nós estamos vendo hoje, irmãos. As pessoas perdeu-se o amor ao próximo. Né? Quando eu falo, irmãos, as pessoas, obviamente, cada um conhece o seu coração. Quem serve a Deus procura amar, claro, amar a Deus, amar o próximo a si mesmo. Mas eu falo de forma coletiva, porque é o que está acontecendo como um sinal dos últimos dias agora. Não tem mais o respeito que tinha-se antes, a consideração. Tem pessoa hoje que ama mais um animal do que um ser humano. Né? Estão tirando o direito das pessoas. A vida, quando as pessoas morrem, é só mais um número agora. Não tem mais aquela questão de padecer da família lutada. Não tem mais esse respeito. Mas a Bíblia diz aqui, por aumentar a iniquidade. Estão pecando deliberadamente, irmãos. Pessoas no altar de Deus, pregando a palavra em pecado, com uma vida dupla, né? É a época de Laodiceia, igreja mundana. As pessoas praticam as coisas de Deus e as coisas do mundo simultaneamente. O Senhor fala assim, vomitar-te-ei da minha boca, porque não és quente nem frio, é morno. Devemos ser quente, certo? Cheio da graça de Deus, da chama do Espírito Santo em nós. Devemos ser Filadélfia. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura e vai trazer a aplicação sobre Filadélfia. No verso 13, Jesus diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Traz aqui uma palavra de alento, de esperança para nós, que eu e você possamos perseverar, independente das circunstâncias. Os sinais estão aumentando, estamos vendo diante dos nossos olhos, mas que eu e você, em nome de Jesus, possamos perseverar até o fim. Eu oro constantemente pela minha vida, minha família, pela igreja do Senhor, não só onde eu sou pastor, mas por todos os meus irmãos em Cristo, meus familiares, minha família, enfim, para que Deus nos ajude a perseverar até o fim, que muitas vezes bate desânimo, muitas vezes dá vontade de parar, certo? Tem as tentações, nós temos 3 inimigos para guerrear constantemente, que é Satanás, o mundo e a carne, mas como Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta, louvado seja
o nome do Senhor. Que possamos perseverar até o fim, para alcançarmos a salvação que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. E o versículo 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Preste bem atenção. A minha ênfase agora é falar sobre a volta de Jesus, sinais que antecedem a sua vinda. E o fim do mundo, o fim de tudo. Foi a pergunta dos apóstolos, foram duas questões aqui. Com relação ao evangelho ser pregado em todo o mundo, na época dos apóstolos, o mundo inteiro foi evangelizado. Mas aquela geração morre, nasce uma nova geração, multiplica-se, certo? E sempre tem que estar continuamente pregando. Um exemplo, a Índia, por exemplo, antes de 1900, ela havia sido impactada pela pregação do evangelho. Hoje, é irrisório, né, a porcentagem de cristãos que tem lá. A Índia tem que ser novamente totalmente evangelizada. É o país mais idólatra do mundo, foi totalmente dominado pelo hinduísmo. Só que antes de 1900, entrou lá, certo? Através dos missionários, teve um resultado extraordinário, porém aquela geração morre. E as novas gerações que vieram depois deixaram o evangelho de Cristo de lado e voltaram ao surgimento do passado, voltaram às tradições religiosas dos seus antepassados. E a Índia tem que ser evangelizada constantemente, certo? Qual que é o detalhe aqui? Que para Jesus voltar, o que falta? Só ele voltar. Tudo que estava antecedendo, certo? E esses sinais já estão se cumprindo na atualidade. Só falta ele voltar. A qualquer momento pode soar as trombetas nas nuvens do céu para Cristo buscar a sua igreja. Porém, o evangelho continuará sendo pregado. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, João fala assim, que viu um anjo, né, voando e dizendo, anunciando o evangelho eterno, uma mensageira, ou seja, haverá mensagem ainda do evangelho eterno durante a grande tribulação, preparando quem ficou aqui para que ainda tenha a última chance, são os rabiscos, os que ficaram, né? Vai ter a grande colheita. Jesus é a primícia, né? Com aquele pequeno grupo que ressuscitou na sua morte. A grande colheita será o arrebatamento da igreja, o salvo de todos os tempos. E quem se arrepender na grande tribulação ainda terá chance, chamados rabiscos, os que ficaram, né? E não foram no arrebatamento. Porém, irmãos, debaixo de tormento, de angústia, de grande tribulação. E o evangelho está sendo pregado, é de salvação, porém preparando aqueles para perseverarem, que Cristo estará voltando para estabelecer o reino aqui na terra. Para a igreja, Jesus vem nas nuvens do céu. 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. Certo? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. E para sempre estaremos com o Senhor. O arrebatamento da igreja. Aí depois começa a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus desce e pisa o pé no Monte das Oliveiras, no mesmo local onde ele sobe, ele desce, certo? Para estabelecer o seu reino aqui na terra. Observa que o fim desta era é exatamente quando Cristo vem e estabelece o seu reino. Porque agora será o reino de Cristo aqui na terra, depois juízo final e estado eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, repito, para Jesus voltar, só falta ele voltar. Certo? E a pessoa fala assim, pastor, mas eu entendia que tem que todo mundo ouvir o evangelho para ele voltar. Irmãos, observa que isso é algo contínuo. Morre uma geração, vem outra, tem que continuar sendo pregado. Porém, na grande tribulação vai estar bem propício para todos ouvirem, porque vai ser um impacto quando um povo sumir da terra, né? E vai estar cumprindo diante dos olhos deles o que está escrito em Apocalipse, Daniel, em todo estudo escatológico contido na Sagrada Escritura.